O Milionário e o Mendigo Negro, revelando o poder oculto do livro das crônicas da Bíblia. Ricardo sempre foi uma figura admirada. Na superfície, ele tinha tudo: mansões luxuosas, iates e uma conta bancária que fazia alguns observadores ficarem sem fôlego. Mas conforme caminhava pela egóica cidade de Brasília, um vazio o consumia. Era como estar cercado de diamantes, mas não conseguir sentir seu brilho. A vida de festas e negócios parecia um teatro onde ele era apenas um ator sem emoções. Certa noite, em meio a um evento extravagante, um velho mendigo negro se aproximou dele. Com olhos penetrantes e um sorriso enigmático, o homem disse: "O verdadeiro poder está nas histórias mais antigas." Aquela frase ficou ecoando na mente de Ricardo por dias. Ele não sabia, mas estava prestes a descobrir algo que mudaria seu destino. Após aquelas palavras, ele começou a investigar e acabou se deparando com um antiquário esquecido. Foi lá que seus olhos pousaram em um antigo livro empoeirado, coberto de couro escuro. As Crônicas da Bíblia. Ao abri-lo, um cheiro de papel velho e incenso invadiu seu nariz. Aquelas páginas carregavam um peso, como se cada palavra tivesse vida, e entre crônicas havia relatos de linhagens e segredos que se entrelaçavam com a história de Davi, o rei amado. Com cada passada de página, Ricardo sentia que dávamos um passo em direção a algo maior. Ele leu sobre um ancestral seu que havia participado na construção do Templo de Salomão. As palavras eram como chamas que aqueciam um coração até então frio. Mas o que ele não fazia ideia era que Victor, seu rival implacável, também tinha ouvido rumores sobre o livro. Victor não estava apenas interessado em poder. Sua ganância o tornava perigoso. Ele queria destruir qualquer coisa que pudesse ameaçar sua influência. Ricardo não estava sozinho em sua jornada. Clara, uma jovem historiadora com uma fascinante conexão com Davi, se juntou a ele. Ela era apaixonada pela história, mas também ocultava um passado sombrio. Juntos, eles se tornaram investigadores de um legado que poderia redimir Ricardo, mas também atraía a ira de Victor. As noites tornaram-se uma sequência de encontros furtivos e discussões acaloradas sobre o significado verdadeiro do poder. No auge da tensão, enquanto o sol se punha, Clara revelou um segredo. Ricardo, o que está em jogo é maior do que nós. O livro não é apenas um objeto, é uma chave espiritual. As palavras misturadas ao som de longe, de uma multidão de pessoas abarrotadas pelas ruas da cidade, cortaram a atmosfera densa. E enquanto o horror e a expectativa se entrelaçavam, Ricardo percebeu que enfrentar Victor era apenas parte de sua luta. Ele precisava confrontar sua própria tristeza, seus fantasmas internos. Poderia o livro exigir um sacrifício de sua parte? Com a dúvida pulsando em seu coração, Rica, ele estava prestes a entrar em um abismo de autodescoberta. Uma jornada em busca de um significado mais profundo que desafiasse seu entendimento superficial da vida. O futuro era ignoto, mas a sede de compreensão ardia dentro dele. O que ele escolheria? E qual seria o verdadeiro legado que deixaria? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as palavras de Clara ainda ecoavam, Ricardo sentiu um frio na espinha. O livro era mais do que um mero objeto. Parecia pulsar com uma energia ancestral. Ele olhou nos olhos de Clara, buscando por respostas. Mas o que viu fez seu coração disparar. Ela estava nervosa, quase apreensiva. Ricardo, há algo que você precisa saber. A voz dela tremia. O verdadeiro poder deste livro. Ela hesitou, mas continuou. As palavras lutavam para sair. Mas antes que pudesse completar a frase, um estrondo ressoou pela rua. O enorme caminhão parou abruptamente na calçada, janelas quebradas por um impacto repentino. O motorista, um homem de olhar sombrio, desceu rapidamente, cortando a multidão em busca de algo ou alguém. Ricardo e Clara se entreolharam, a tensão palpável no ar. Foi então que o homem apontou para eles, gritando: "Vocês, parem!" A multidão começou a se dispersar, mas Ricardo olhou fixamente. "O que você quer?" gritou ele, sua voz ecoando por cima de barulho crescente. O mendigo negro que havia falado com ele no evento apareceu na esquina, seu rosto, antes sereno, agora marcado por uma preocupação intensa. Ricardo recordou suas palavras sobre poder. Ele virou-se para o mendigo, buscando orientação. "Vocês não podem ficar aqui!" o mendigo berrou, antes que o homem misterioso pulasse em direção a eles. De repente, tudo ficou em câmera lenta. O homem saca uma arma. Um grito coletivo emerge da multidão, seguido por uma onda de pânico. Clara empurra Ricardo para o lado, e tudo acontece num instante. A bala disparou. O som ecoou ensurdecedor, um choque que fez o mundo parar. O homem caiu. Não era Ricardo ou Clara que havia sido atingido. O antigo mendigo, que lhe tinha revelado tanto, estava agora deitado no chão, a vida escapando dele. Ricardo sentiu um nó na garganta, e num segundo, o tempo se arrastou. O que ele tinha acreditado ser o início de uma jornada de autodescoberta, agora se tornava uma luta pela sobrevivência. "Não!" Ele correu até o mendigo, um frio intenso percorrendo suas veias. O mendigo sorriu levemente, um brilho nos olhos, como se soubesse de algo que Ricardo ainda não compreendia. "Eles vêm por você. O que você procura está mais perto do que imagina." As palavras lhe saíam com dificuldade, e rapidamente a vida dele se apagava. "Quem?" perguntou Ricardo, desesperado. "Quem vem?" A resposta ficou presa na garganta do mendigo, enquanto seus olhos se desfocavam. Clara, atordoada, parecia ter entendido algo mais profundo. Ela olhou para Ricardo, lágrimas escorrendo pelo rosto, o choque se transformando em horror. O homem que havia atirado agora estava correndo em direção ao caminhão, mas em vez de escapar, um grupo de pessoas começou a cercá-lo, gritando, acusando, enquanto Ricardo no chão sentia a dor da perda. Uma verdade devastadora se revelava. Clara não dizia nada, mas seu olhar carregava um peso imenso. Ele apenas a encarou, buscando respostas no instante em que a confusão reinava. A multidão pulsava,
A tensão no ar quase elétrica. O medidor de desespero estava alto. Tudo parecia se desenrolar em um trágico ritmo frenético. E no ápice da confusão, Clara olhou para ele e murmurou: "Não é só por seu passado que eles vêm. É por mim também." As palavras arranharam sua mente. O verdadeiro segredo dela revelando-se como uma sombra que se aproximava. O que tudo isso significava? Ela teve um papel na história que eles estavam desenterrando. O que a ligação dela com Davi realmente significava? A dúvida crescia em Ricardo, uma inquietação que o fazia querer saber mais. Uma nova batalha começava, e ele estava mais perdido do que nunca. Entre a dor da perda e os segredos que pairavam sobre eles, ele percebeu que a jornada estava apenas no início. Quem eram realmente seus aliados? E qual legado a maré de eventos os levaria a deixar para trás? Ricardo sentiu seu coração acelerar como um tambor em um desfile de carnaval. O rosto de Clara estava cheio de lágrimas, o medo refletido em seus olhos. O mundo ao redor deles parecia borbulhante. Gritos e murmúrios da multidão cercavam a cena, como se todo o universo estivesse segurando a respiração. Ele a encarou, buscando respostas, mas havia algo em seu olhar que o deixou inquieto. E como se o destino decidisse intervir, o caos na rua aumentou. Antes que pudessem se recuperar do choque, o ruído do caminhão assombrou as ruas. O motorista, em sua fuga frenética, simplesmente ignorava a destruição ao seu redor. Era como se o tempo tivesse parado, e a única coisa real ali era a gravidade daquela situação. O mendigo negro caído estava coberto de sangue frio, e Ricardo não conseguia se mover, paralisado pela dor. "Ricardo!" Clara chamou, puxando pelo braço. "Temos que sair daqui!" Mas ele não conseguia desgrudar os olhos do corpo do mendigo, do homem que havia lhe dado uma pista sobre o que estava prestes a acontecer. Um verdadeiro presságio. O mundo estava virando de cabeça para baixo. Então algo espetacular aconteceu. Ao lado do caminhão, um brilho intenso emergiu e uma figura familiar surgiu da multidão. Era Victor, segurando um dispositivo na mão que pulsava com uma luz estranha. "Acabou, Ricardo!" ele gritou, a expressão de triunfo estampada em seu rosto. "Hoje você e Clara vão descobrir que o passado nunca fica enterrado." Ricardo estremeceu. O que ele estava fazendo ali? A sensação de traição era viciante, uma facada em seu peito. Clara então olhou para a luz diante deles e, de repente, um portal começou a se abrir, revelando um ambiente totalmente diferente. Era como se o tempo tivesse se fragmentado. Sussurros e ecos de vozes de outras eras flutuavam ao redor. Como se almas perdidas chamassem por liberdade. O caos havia se transformado em algo sobrenatural. "Não podemos entrar nesse portal!" gritou Clara, puxando-o outra vez. Mas Ricardo se sentiu atraído pela luz, uma esperança quase palpável. E antes que pudessem decidir, Victor deu um passo à frente, ativando o dispositivo. Uma onda de energia pura irrompeu do aparelho, e o portal se expandiu até engolir tudo ao redor. Ricardo e Clara foram puxados com força e o mundo todo pareceu girar. Quando ele abriu os olhos novamente, estava de pé em um templo colossal, seus muros adornados com inscrições antigas que lhe eram estranhamente familiares. E ali, imersa em pérolas de sabedoria ancestral, estava a imagem de Davi, olhando diretamente para ele. "Ricardo, o que está acontecendo?"
Clara perguntou, a voz tremendo. Ele não tinha resposta, mas sentia uma conexão forte, uma corrente de sangue que pulsava em suas veias. Era como se a história estivesse esperando por eles, pronta para revelar seus segredos mais obscuros ou mais mortais. E nesse instante, mais uma revelação. Victor apareceu do lado oposto, agora com o semblante de um homem transformado. Vocês não perceberam, né? Isso tudo é sobre vocês dois. O verdadeiro legado de Davi não é só um livro, mas sim a pronúncia de um nome que deve ser resgatado. Com vocês, tudo muda. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? O que você sabe sobre nós? E naquele momento, Clara se virou para Ricardo com uma expressão de horror. Ricardo, nós não somos apenas descendentes. Somos os escolhidos. A realidade ao redor deles começou a distorcer. A conexão de Ricardo e Clara não era acidental. Todo esse tempo, a verdade estava ali, escondida nas sombras e nos ecos da história. O que exatamente eles eram? A pressão aumentou e a antiga responsabilidade sobre eles parecia imensa. A tensão crescendo ao redor deles se transformou em um quebra-cabeça emaranhado, ameaçando engolir não só suas vidas, mas todo o legado que conheciam. Somente uma coisa estava clara: a luta estava apenas começando. E o que significava essa escolha poderia mudar tudo, talvez até o próprio curso da história. Ricardo e Clara ficaram paralisados, o choque das revelações ainda ecoando em suas mentes. A verdade sobre serem os escolhidos, a ligação direta com Davi, parecia um peso inigualável. Mas Victor, de pé na outra extremidade do templo, parecia insatisfeito. A adrenalina pulsava, e algo na postura dele fazia Ricardo sentir que o jogo estava longe de terminar. É isso mesmo! Vocês dois são essenciais! Eu só precisei encontrar o momento certo. A voz de Victor ressoava com uma confiança arrogante. O empresário que vocês conhecem, o mundo que vocês acham que entendem, não é nada comparado ao que está por trás dessa cortina. E eu sou o único que pode controlar isso. As palavras de Victor reverberaram em Ricardo, quase como se a sala estivesse vibrando com suas intenções. O que ele queria dizer? A luz das paredes do templo parecia pulsar com a energia do que estava prestes a acontecer. E um frio na espinha de Ricardo o fez olhar para Clara. Ela estava tão atônita quanto ele, as lágrimas ainda brilhando em seus olhos. Ricardo, não confie nele! Clara gritou, levantando a mão. Mas já era tarde demais. Em um movimento rápido, Victor apontou o dispositivo para o chão e uma onda de energia irrompeu. Uma rachadura começou a se abrir no piso do templo. Sombras! Emergiu uma figura encapuzada, quase etérea. Ricardo sentiu seu coração parar. A criatura, envolta em um manto negro, se aproximou. E enquanto se aproximava, a luz parecia se apagar à sua volta. Você não deveria ter vindo aqui, Ricardo, disse a entidade com uma voz que atravessou a bruma como um grito distante. Quem é você? Ricardo tentou perguntar, mas a voz da figura cortou o ar como uma faca. Seu passado te encontra e o que você busca é também sua maldição. Não há como escapar do que você é. Um nó se formou na garganta de Ricardo. O que isso significava? Algo dentro dele estava prestes a se quebrar e antes que pudesse reagir, a figura se virou para Clara. E você, filha de Davi, você sabia? Você é a chave, mas não a única. O tempo se move em círculos. E suas escolhas agora decidirão o destino de muitos. A respiração de Clara ficou presa e o pânico escorreu por seu rosto. Era como se ela reconhecesse aquela entidade,
como se a conexão fosse mais profunda do que eles tinham percebido. Eu não sabia! Ela gaguejou, os olhos arregalados. Victor sorriu triunfante. Viu? O que você tem com Davi é também a fonte da fraqueza, Clara. O próprio sangue é uma âncora. E agora vocês dois não têm saída. O tom dele era como veneno serpenteando pelo ar. A verdade obscurecida sobre a descendência de Clara agora estava exposta, revelando um emaranhado de traições. Você não pode fazer isso! Ricardo se opôs, o medo e a raiva fervendo dentro dele. Clara olhou para Ricardo, um lampejo de entendimento. Ricardo, meu pai não era só um rei. Ela finalmente revelou, cada palavra saindo como se custasse uma eternidade. Ele teve um irmão, um gêmeo, um irmão que desapareceu. Ricardo franziu a testa, tentando juntar as peças. Com aquela revelação, Clara não era apenas uma descendente. Ela era uma parte vital de algo muito maior. Um jogo que eles ainda não compreendiam. Antes que ele pudesse digerir tudo, a figura encapuzada estendeu a mão em direção a Clara. Você provou o sangue da linhagem, mas a escolha agora é sua. Mantenha-se firme no seu caminho, ou deixe que suas raízes decidam por você. Naquele momento, a energia no templo explodiu. O chão tremeu e uma fissura se abriu, não só sob os pés deles, mas nas fundações de toda a verdade que conheciam. Clara olhou para Ricardo, e pelo olhar dela ele viu medo, mas também uma centelha de determinação. Ricardo, não importa o que façamos, nós não podemos permitir que isso termine assim, ela gritou, enquanto o templo começava a desmoronar ao seu redor. A luz do dispositivo em Victor começou a piscar, mais violenta a cada segundo, e Ricardo percebeu que o tempo estava se esgotando. A verdade estava se revelando. Mas a cada revelação, novos mistérios se formavam. A cada segundo, a conexão deles e os segredos de suas linhagens pareciam atar-se mais firmemente em um nó inquebrável. O que eles fariam? Qual caminho deveriam seguir agora? O legado que estavam prestes a herdar era um peso insuportável. E nas sombras daquela escolha estavam suas vidas. O futuro parecia incerto e obscuro, com o caos ao redor se intensificava. E no fundo, uma pergunta ecoava em suas mentes. Quem seriam realmente no final de tudo isso? Ricardo e Clara estavam paralisados, o caos ao redor se intensificando como se cada respiração os levasse mais fundo em uma tempestade. O som da rachadura no chão ecoava, vibrando sob seus pés, enquanto as palavras da figura encapuzada ainda pairavam no ar. O verdadeiro poder está nas escolhas. A linhagem que você carrega, Clara, não é apenas uma herança, é uma maldição. Clara fez uma expressão de horror. Mas isso não pode ser verdade. Não é o que me ensinaram. A dúvida e o medo misturados em sua voz faziam o coração de Ricardo disparar. A conexão deles era mais complicada do que haviam imaginado. E enquanto a realidade parecesse desmoronar ao redor deles, a luz do dispositivo em mãos de Victor pulsava com intensidade, fazendo o ar vibrar. Não acredite nele, Ricardo gritou, mas a confusão dominava o espaço. A figura encapuzada avançava e, com cada passo, uma tensão carregada como uma bomba prestes a explodir. Os seus laços com o passado têm implicações maiores do que vocês pensam. E a verdade, ela vem à tona. Imediatamente, algo dentro do templo começou a se mover. As paredes começaram a brilhar, como se respondendo aos chamados da entidade. Uma luz ofuscante iluminou todos os rostos, e Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se
todo o templo fosse um organismo vivo, reagindo à conversa, à descoberta iminente. Ricardo! Clara gritou, sua voz cortando o ar. O que se passa? Mas não houve tempo para responder. O chão tremeu novamente e, de repente, um clamor surgiu da multidão que se formava do lado de fora do templo. Era um frenesi, uma onda de vozes e gritos que atravessavam a barreira imaginária entre o sagrado e o profano. O homem encapuzado parou, seu olhar pesado se fixando em Clara. Você não sabia? Há mais alguém aqui. Alguém especial. Um irmão que vocês pensavam estar perdido. Ele está a caminho. E quando ele chegar, a história vai mudar para sempre. Uma onda de choque percorreu o corpo de Ricardo. Meu irmão? A pergunta escapuliu de seus lábios e tudo ao redor parecia girar. Era uma informação devastadora, capaz de mudar todos os relacionamentos que haviam construído até aquele momento. Clara parecia confusa e o olhar dela de repente se iluminou com uma revelação. Você está se referindo a Noé? O templo tremeu, a luz ao redor dele se intensificando, quase como se estivesse participando da revelação. Ricardo olhou para Clara, buscando respostas no olhar dela. O pânico começou a crescer e as perguntas se multiplicavam sem controle. Mas o que isso significa? Antes que pudesse aprofundar, a figura encapuzada deu um passo à frente, estendendo a mão. Não é só porque você é descendente de Davi que você está em perigo. É por causa de Noé. O que ele esconde é muito mais sombrio do que uma história de salvamento. Victor aproveitou o momento de distração. Esse é o seu fim. Vocês não sairão daqui! Ao apertar um botão em seu dispositivo, uma onda de energia irrompeu e o templo pareceu responder com um rugido, como se estivesse se despedaçando por dentro. O chão começou a se dividir e, em um grito coletivo, Clara e Ricardo se agarraram um ao outro enquanto a estrutura começava a se desmoronar. O caos se instalou. E enquanto os fragmentos da realidade desabavam ao redor deles, Ricardo olhou para Clara e, em um ato de desespero, gritou: Seja o que for que venha, precisamos estar juntos. Isso é maior do que nós. Mas em meio à confusão e ao horror, algo inesperado aconteceu. Uma sombra deslizou pela porta aberta do templo. Um homem apareceu. E quando as luzes se fixaram nele, Ricardo sentiu seu coração parar. Era um homem que ele jamais esperaria ver. A cada passo, a verdade se despedaçava como o próprio templo. Eu voltei! Ele exclamou, e a voz ecoou, reverberando pelas paredes do templo em colapso. E estou aqui para levar você, Ricardo. O mundo ao redor deles parecia desabando, e a reviravolta se manifestou em um instante. As revelações de linhagens, passado e presente, se entrelaçando como um emaranhado mortal de segredos. O que o homem representava? E qual era o verdadeiro legado que eles estavam prestes a descobrir? A dúvida ganhou forma, e com ela um novo mistério que os perseguiria. A luta não terminará ali. E as consequências dessa manifestação seriam devastadoras. Ricardo e Clara estavam paralisados, o choque da chegada do homem inesperado preenchendo o ar ao redor deles. Eu voltei! Ele gritou, a voz cortando o caos como uma faca. A presença dele era como um trovão em um dia ensolarado. Era difícil raciocinar em meio ao desmoronamento do templo e às palavras da figura encapuzada. Quem é você?
Ricardo balbuciou, seu coração martelando no peito. Seu irmão! O homem respondeu, os olhos fixos em Ricardo. Estava preso, mas agora estou aqui para libertá-lo, para revelar a verdade. O deslizar de seus lábios se curve em um sorriso. O eco daquela afirmação reverberou dentro de Ricardo, como um tambor que batia cada vez mais forte. Uma parte dele queria acreditar, mas a razão pulsava em alerta. Clara estava em choque, suas lágrimas prinidando como pequenos cristais, a incredulidade escorrendo por seu rosto. Isso não faz sentido, Clara murmura, a respiração entrecortada. Como você pode ser seu irmão? Eu sou parte de você, da sua linhagem. Enquanto o chão tremia sob seus pés. O passado e não desaparece. Ele ecoa e se entrelaça com o presente. A figura encapuzada começou a avançar, mas repentinamente tudo ao redor deles parou. As luzes do templo bruxuleavam e uma pressão incerteza cobriu a sala. Você não sabe o que está fazendo. A figura encapuzada riu. O que você busca é uma maldição, e o que você acabou de revelar pode ser a sua queda. A tensão no ar crescia, o peso das suas palavras pairando sobre todos. Então, uma explosão de luz ofuscante cortou o ambiente. A energia do dispositivo em poder de Victor aumentou, e em um instante, ele sorriu, triunfante. É isso! Vem à tona! Verdade! Agora vocês dois não podem escapar do que realmente são! Ricardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Clara, o que isso significa? Ele olhou para ela, buscando um vestígio de entendimento, mas no fundo, o que ela encontrou o deixou verdadeiramente inquieto. Ricardo, eu já soube disso, ela disse, lágrimas brotando nos olhos. Minha mãe sempre soube. Sua voz quebrou. E mesmo enquanto falava, algo dentro dela parecia revirar. Ela nunca pôde me contar, mas tinha medo do que você se tornaria. Havia mais do que apenas uma maldição em nossa linhagem. Continuou o homem. Havia um legado que estava destinado a dividir vocês. A revelação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Um frio percorreu sua espinha, à medida que ele compreendia a intensidade da traição. Clara não era apenas uma aliada. Ela era parte de uma trama muito mais complexa, da qual ele agora fazia parte. O que ele pensava saber, cada conexão, cada laço de amizade estava prestes a se desfazer. Você precisava saber, Clara disse, mágoa enrolando suas palavras. Desculpe-me, eu não pude contar. A dor na voz dela era palpável, e Ricardo se sentiu como se tivesse caído em um abismo. Antes que ele pudesse responder, as luzes do templo começaram a girar, formando uma tempestade de energia que os envolvia. O velho mendigo negro aparecia na borda do caos, observando tudo. Sua expressão, antes de sabedoria, agora era de desespero. Vocês precisam decidir. O que vocês farão com essa verdade? Decidir? Ricardo gritou, mas as vozes se misturavam e o tumulto aumentava cada vez mais. Tudo parecia um pesadelo de onde não podiam escapar. Está tudo desmoronando e nem sabemos quem realmente somos. A figura encapuzada soltou uma risada e apontou. Sim, finalmente! É isso que sua história precisa. A destruição é apenas o começo. E sua verdadeira identidade será revelada quando você menos esperar. O sangue clama por respostas. Nesse momento, o templo explodiu em uma treva abissal. Tudo estava prestes a mudar.
No último segundo, antes do colapso completo, uma imagem cortante tomou forma na mente de Ricardo. Um futuro distorcido, uma batalha que mal começara. Ele sentiu uma pressão intensa em seu peito, como se o universo estivesse gritando para que ele visse a verdade. E então, ao olhar para Clara, ele percebeu a linha entre amor e traição estava prestes a se apagar. E ao darem o próximo passo, eles estavam juntos. Mas quem seriam? E qual seria o preço a se pagar? A escuridão ao redor eles envolveu como um manto pesado, e a única coisa que se ouvia era o eco da verdade que clamava por libertação. E a pergunta ainda pairava no ar. Eles estavam prontos para enfrentar o que vinha a seguir? Ricardo e Clara estavam paralisados. O choque da chegada do homem inesperado preenchendo o ar ao redor deles. "Eu voltei!" ele gritou, a voz cortando o caos como uma faca. A presença dele era como um trovão em um dia ensolarado. Era difícil raciocinar em meio ao desmoronamento do templo e às palavras da figura encapuzada. "Quem é você?" Ricardo balbuciou, seu coração martelando no peito. "Seu irmão!" o homem respondeu, os olhos fixos em Ricardo. "Estava preso, mas agora estou aqui para libertá-lo, para revelar a verdade." O deslizar de seus lábios se curvava em um sorriso. O eco daquela afirmação reverberou dentro de Ricardo, como um tambor que batia cada vez mais forte. Uma parte dele queria acreditar, mas a razão pulsava em alerta. Clara estava em choque, suas lágrimas brilhando como pequenos cristais, a incredulidade escorrendo por seu rosto. "Isso não faz sentido", Clara murmura, a respiração entrecortada. "Como você pode ser seu irmão?" "Eu sou parte de você, da sua linhagem", o homem respondeu, enquanto o chão tremia sob seus pés. "O passado não desaparece. Ele ecoa e se entrelaça com o presente." A figura encapuzada começou a avançar, mas repentinamente tudo ao redor deles parou. As luzes do templo bruxuleavam e uma pressão, incerteza cobriu a sala. "Você não sabe o que está fazendo." A figura encapuzada riu. "O que você busca é uma maldição. E o que você acabou de revelar pode ser a sua queda." A tensão no ar crescia, o peso das suas palavras pairando sobre todos. Então, uma explosão de luz ofuscante cortou o ambiente. A energia do dispositivo em poder de Victor aumentou, e em um instante ele sorriu triunfante. "É isso! Venha à tona, verdade! Agora vocês dois não podem escapar do que realmente são!" Ricardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. "Clara, o que isso significa?" E olhou para ela, buscando um vestígio de entendimento. Mas, no fundo, o que ela encontrou deixou verdadeiramente inquieto. "Ricardo, eu já soube disso!" ela disse, lágrimas brotando nos olhos. "Minha mãe sempre soube." Sua voz quebrou e, mesmo enquanto falava, algo dentro dela parecia revirar. "Ela nunca pôde me contar, mas tinha medo do que você se tornaria." "Havia mais do que apenas uma maldição em nossa linhagem", continuou o homem. "Havia um legado que estava destinado a dividir vocês." A revelação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Um frio percorreu sua espinha à medida que ele compreendia a intensidade da traição. Clara não era apenas uma aliada. Ela era parte de uma trama muito mais complexa, da qual ele agora fazia parte. O que ele pensava saber, cada conexão, cada laço de amizade, estava prestes a se desfazer. "Você precisava saber", Clara disse, mágoa enrolando suas palavras. "Desculpe-me, eu não pude contar." A dor na voz dela era palpável e Ricardo se sentiu como se tivesse caído em um abismo.
Antes que ele pudesse responder, as luzes do templo começaram a girar, formando uma tempestade de energia que os envolvia. O velho mendigo negro aparecia na borda do caos, observando tudo. Sua expressão antes de sabedoria agora era de desespero. Vocês precisam decidir. O que vocês farão com essa verdade? Decidir? Ricardo gritou, mas as vozes se misturavam e o tumulto aumentava cada vez mais. Tudo parecia um pesadelo de onde não podiam escapar. Está tudo desmoronando e não sabemos quem realmente somos. A figura encapuzada soltou uma risada e apontou. Sim, finalmente, é isso que sua história precisa. A destruição é apenas o começo, e sua verdadeira identidade será revelada quando você menos esperar. O sangue clama por respostas. No momento em que as palavras soaram, o piso sob seus pés se abriu ainda mais, revelando um abismo tenebroso. Era como se o próprio templo estivesse se tornando um portal para outra dimensão. A luz e a escuridão lutavam pelo domínio, criando uma cena apocalíptica. Nesse caótico instante, Clara olhou nos olhos de Ricardo, e nele ela viu mais do que pelo medo. Viu uma conexão, uma união que podia mudar tudo. E então, como se tudo estivesse prestes a se concretizar, um grito rasgou o ar. Um grito profundo de dor e fúria. Ricardo olhou na direção do som e ficou chocado ao ver Victor, ensanguentado, caindo no chão, da expressão de terror em seu rosto. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Victor, com um último esforço de raiva e desespero, ergueu o dispositivo novamente. No mesmo instante, uma sombra negra saiu dele, uma criatura horrenda, formada por desespero e caos. Era uma manifestação da maldade acumulada por séculos, um reflexo de toda a corrupção que lutava. Olhos vermelhos como fogo e uma boca que parecia se abrir para um abismo. Vocês acham que podem lutá-la? A criatura sussurrou, sua voz ecoando como um eco distante. Eu sou o destino que os une e os separa. Ver quem verdadeiramente é quem. Ricardo sentiu seu mundo desmoronar. Não apenas o templo, mas tudo ao seu redor. A traição, os segredos, o sangue. Tudo isso era apenas o começo. Ele e Clara estavam prestes a descobrir que suas vidas estavam entrelaçadas de uma maneira muito mais complexa do que poderiam imaginar. Um ciclo eterno de luz e escuridão que saía de uma linhagem que nunca deveria existir. Clara! Ricardo berrou, mas as palavras saíram em um sussurro, como se a própria sombra tentasse calar sua voz. Enquanto o abismo se abria e a verdadeira natureza de seu legado revelava, uma pergunta devastadora pairou no ar. Eles poderiam realmente mudar seu destino? E se a verdade que buscavam os consumisse em vez de libertá-los? Ricardo e Clara estavam paralisados, o choque da chegada do homem inesperado preenchendo o ar ao redor deles. Eu voltei! Ele gritou, a voz cortando o caos como uma faca. A presença dele era como um trovão em um dia ensolarado. Era difícil raciocinar em meio ao desmoronamento do templo e às palavras da figura encapuzada. Quem é você? Ricardo balbuciou, seu coração martelando no peito. Seu irmão, o homem respondeu, os olhos fixos em Ricardo, com uma certeza que cortava como vidro. Estava preso, mas agora estou aqui para libertá-lo, para revelar a verdade. O deslizar de seus lábios se curvava em um sorriso.
O eco daquela afirmação reverberou dentro de Ricardo, como um tambor que batia cada vez mais forte. Uma parte dele queria acreditar, mas a razão pulsava em alerta. Clara estava em choque, suas lágrimas brilhando como pequenos cristais, a incredulidade escorrendo por seu rosto. Isso não faz sentido, Clara murmurou, a respiração entrecortada. Como você pode ser seu irmão? Eu sou parte de você, da sua linhagem, o homem respondeu. O passado não desaparece. Ele ecoa e se entrelaça com o presente. A figura encapuzada começou a avançar, mas de repente, tudo ao redor deles parou. O templo inteiro parecia prender a respiração, e a tensão crescia como um nó apertado. Você não sabe o que está fazendo, a figura encapuzada disse, com um riso que parecia ecoar nas paredes do templo. O que você busca é uma maldição, e o que você acabou de revelar pode ser a sua queda. A atmosfera era pesada, as palavras carregadas como uma tempestade prestes a eclodir. Então, uma explosão de luz ofuscante cortou o ambiente. A energia do dispositivo em poder de Victor aumentou, e em um instante ele sorriu triunfante. É isso! Vem à tona a verdade! Agora vocês dois não podem escapar do que realmente são. Ricardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Clara, o que isso significa? Ele olhou para ela, buscando um vestígio de entendimento. Mas no fundo, seus olhos estavam em pânico. Ricardo, eu já soube disso! Clara disse, lágrimas brotando nos olhos. Minha mãe sempre soube. Sua voz quebrou, e mesmo enquanto falava, algo dentro dela parecia revirar. Ela nunca pôde me contar, mas tinha medo do que você se tornaria. Havia mais do que apenas uma maldição em nossa linhagem, continuou o homem. Havia um legado que estava destinado a dividir vocês. A revelação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Um frio percorreu sua espinha à medida que ele compreendia a intensidade da traição. O homem à sua frente não era apenas um irmão perdido. Ele era a chave de todo um emaranhado de mentiras. Você precisava saber, Clara disse, mágoa enrolando suas palavras. Desculpe-me. Eu não pude contar. E Sincó, a figura encapuzada interveio, sua voz cortante ecoando. A verdade está vindo à tona, e não há como escapar dela. Naquele momento, algo mais aconteceu. Uma fissura se formou no chão, sob os pés deles, girando como um redemoinho. A luz escureceu, e uma onda de energia os envolveu. Ricardo olhou para Clara, que agora tinha uma expressão confusa, quase desesperada. Então, no meio do caos, a figura encapuzada sorriu, mas era um sorriso vazio. Vocês acham que podem controlar isso? O que quer que venha será a salvação ou a ruína. E então, de repente, algo se destacou. Não era apenas Victor que estava em jogo. Um novo elemento emergiu do caos. Vultos começaram a surgir. Sombras familiares que trouxeram à mente ecos de memórias esquecidas. Não é só um, mas muitos que foram perdidos, gritou a figura. E elas começaram a se materializar. Eram rostos familiares, mas distorcidos, como se estivessem emergindo de um pesadelo. O avô de Ricardo, a tia que ele pensava ter perdido e até mesmo o velho mendigo negro. Vocês não conhecem a verdadeira história. O homem que se dizia irmão explodiu ainda mais com a revelação. O que você pensou que era um destino a ser cumprido era, na verdade, um ciclo de repetições e traições. Você e Clara estão presos nele. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor,
O que quer dizer com isso? Ele gritou, a angústia crescendo dentro dele. Não pode ser verdade. Vocês farão as mesmas escolhas que já foram feitas. O verdadeiro desafio está apenas começando. A tremenda energia cresceu a cada segunda e a realidade pareceu rasgar-se. Neste instante, uma sombra densa tomou forma, uma onda negra que engoliu tudo e todos. Andando na escuridão, as vozes começaram a ecoar, deixando-se do ultrajem e da traição. Não era apenas uma batalha de poderes, era uma luta por redenção. Ricardo e Clara estavam juntos, mas distantes, envoltos em conflitos humanos e sombras de segredos. E enquanto a escuridão se aproximava, uma pergunta ressoou em suas mentes. E se tudo o que sabíamos não passasse de uma ilusão? O que mais poderia ser revelado nesse jogo de sombras e luz? O futuro permanecia incerto e eles estavam prestes a descobrir se seriam os protagonistas ou meras almas tragadas pela história. Ricardo e Clara estavam juntos na tempestade de caos, o chão se esfarelando sob os pés deles. O homem que se dizia irmão tinha uma presença poderosa, mas as sombras e vozes distorcidas se aglomeravam como um redemoinho de desespero ao redor. Quando a figura encapuzada riu, ecoando suas palavras de maldição, Ricardo sentiu um nó apertar-se em seu estômago. Não podemos deixar isso terminar assim, Clara gritou, segurando firme a mão de Ricardo. Ele podia sentir sua mão tremendo, o medo dela pulando entre os dedos deles. Então, em um instante de pura confusão, um barulho ensurdecedor invadiu o templo. Uma explosão repentina que parecia vinda das entranhas da terra. Mas antes que pudessem processar, uma luz ofuscante surgiu do abismo. O homem que se dizia irmão ergueu os braços. A expressão dele era de triunfo. Mas algo no olhar de Clara mudava. Não podemos permitir que ele controle isso, ela gritou, e o coração de Ricardo acelerou. Então, um grito ecoou do abismo. Era a voz de Clara. Eu escolho! A energia no templo parecia responder ao apelo dela. Um brilho intenso emanou de suas mãos, como um farol cortando a escuridão. E Ricardo viu seu corpo brilhar com uma luz dourada. Por um momento tudo ficou claro, como se a vera realidade estivesse se revelando diante deles. Mas a luz não era apenas esperança. A figura encapuzada riu, um som cruel que atravessou a sala. Você realmente acha que tem controle sobre isso, Clara? A escolha que você fará vai mudar tudo. Ricardo agora compreendia. O que ocorria era uma escolha entre um caminho de luz e um de trevas. E as ramificações disso eram imensas. Ele olhou para Clara. Seu olhar estava cheio de determinação, mas também de dúvida. Clara? O que você quer dizer? Eu sou mais do que uma descendente de Davi. Ela respondeu, tremendo. Eu sou a verdadeira herdeira, a chave que pode controlar o que vem a seguir. As palavras caíram como um peso em seu coração. Seria possível. E se tudo isso fosse parte de uma armadilha muito maior? No instante em que Clara falou, a sombra da figura encapuzada começou a se aproximar. Seu riso se intensificava como um eco de um lamento. Você não sabe o que está realmente escolhendo. E o que você está prestes a descobrir vai destruir não só você, mas a própria linhagem. Ricardo, tomado pela fúria e pela necessidade de proteger Clara, interrompeu. Pare, nós não podemos deixar que ele dite nossas ações. E ao dizer isso, ele sentiu uma onda de força pulsando através de seus próprios veias. Mas a sombra começou a se materializar, ganhando vida e forma a cada segundo. E a sala se enchia de caos. Chega! Gritou Clara.
E num ato desesperado, ela sacou um pequeno medalhão de seu pescoço, algo que ela nunca tinha mencionado. Ao tocar na superfície, o medalhão emitiu uma luz intensa que fez tudo silenciar, como se o mundo tivesse parado momentaneamente. O homem que se dizia seu irmão olhou horrorizado. "O que você está fazendo, Clara? Não pode fazer isso!" E foi como se o tempo parasse. Uma fissura se abriu no espaço e uma onda de poder emanou, envolvendo-os a todos. Mas era o tipo de poder que provocava um frio mortal. Clara parecia atraída para a luz, e enquanto isso, a figura que se ocultava no capuz se transformou em fumaça, em algo grotesco, mudando a própria natureza do que era. "Você não pode escapar do que corre em suas veias!" gritou a figura, agora um vórtice de sombras. "O poder de Davi não é só um presente, é uma maldição. Você está condenada!" E quando as palavras ecoaram, tudo virou um turbilhão. Ricardo viu Clara sendo puxada e numa fração de segundo, algo completamente inesperado aconteceu. O medalhão que ela segurava começou a brilhar. E então ele a viu. Uma imagem, a silhueta de sua mãe e outra mulher ao seu lado na penumbra. Ela estava ligada. Era a mãe de Clara também. Os laços estavam mais entrelaçados do que jamais poderiam imaginar. E na confusão, o que parecia ser apenas uma revelação se transformou em um novo terror. "Mãe?" A pergunta escapuliu pela boca de Ricardo. O vazio se espraiou ao seu redor. Você não pode nem imaginar o que isso significa. O eco das palavras dele se dissolveu no ar. A conexão entre eles era mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Seriam eles, de fato, irmãos? Enquanto o templo continuava a ruir, uma nova camada de realidade surgia, revelando um novo enigma. O que exatamente estava escondido nas raízes de suas linhagens? O que mais eles ainda não sabiam? A resposta permaneceria envolta em mistério, enquanto a batalha entre a luz e as trevas se intensificava, preparando-se para uma explosão de consequências ainda mais radicais. O templo estava em colapso! A luz do medalhão se intensificou, criando um escudo brilhante ao redor de Clara. Ricardo sentiu um aperto no peito. Ele não conseguia desviar o olhar daquela irradiação que emanava dela, como se ela fosse a âncora naquele caos. E enquanto a sombra se aproximava, a voz da figura encapuzada ecoava. "Você não pode escapar de quem é, Clara. Eu não sou uma marionete!" Ela gritou, a determinação em seu tom subindo como as chamas de um incêndio. O lugar estava dividido entre luz e escuridão, cada um desafiando a existência do outro. O irmão de Ricardo observava com um misto de satisfação e medo. Ricardo puxou Clara para mais perto. "Estamos juntos! Vamos enfrentar isso juntos!" Mas, quando ele tocou a mão dela, uma onda de energia percorreu seus corpos, como se o passado de ambos se juntasse em um único laço, algo forte e inquebrantável. As paredes do templo começaram a se fechar, e o chão tremia sob os pés deles. E ali, no meio do colapso, Clara fez sua escolha. Agora, a luz e a escuridão colidiram em um rugido que poderia arrebatar o universo. Ricardo viu as feições de Clara se adornarem em um brilho tão forte que deveria queimar, mas que a envolvia como uma armadura de proteção. A criatura encapuzada gritou, um lamento que fez o coração de Ricardo disparar. "Você não sabe o que está fazendo!" Mas Clara estava decidida. "Eu sei que posso mudar isso. O legado que trazemos não precisa ser uma maldição.
A energia dela explodiu. Uma onda arrebatadora que varreu o templo. Então, tudo se aquietou. A luz se espalhou em raios de resplendor. Te amo da escuridão. O templo desmoronou. Era como uma nova dimensão, pulsando com a possibilidade de um futuro brilhante. Ricardo olhou para Clara e viu a força dela transparecer. Você salvou a nós dois, ele disse com gratidão. E ainda estamos juntos, ela respondeu, segurando a mão dele. Agora temos um novo caminho a seguir. A luz ao redor pareceu festejar, dançando em torno deles. As vozes que ecoavam antes do templo se tornaram sussurros de encorajamento e bênçãos. Eles se eram os escolhidos. Era hora de abraçar a nova realidade. Mas, no fundo, uma pergunta permanecia. O que mais esperaria por eles nesse novo mundo? Eles poderiam lidar com as sombras do passado ainda a espreitar? Enquanto caminhavam de mãos dadas, uma sensação de que a jornada deles realmente apenas começara se infiltrou em seus pensamentos. E então, a cena fechou sobre eles. Um mistério se desdobrando na costa da luz, enquanto as baldeações da vida continuavam. E aqui está o que você precisa fazer agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmaque o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho incrível. Você precisa compartilhar este vídeo instantaneamente, com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essas revelações. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.